Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus nos Salmos de número 116. O assunto da palavra é amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Glória a Deus. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Então louve ao Senhor, glorifique a Deus, agradeça a Deus por todos os livramentos que Deus já fez na sua vida, pois Deus nos conhece desde quando começamos a ser formados do ventre da nossa mãe, ainda informe. O Senhor, a palavra de Deus disse que o Senhor já nos conhecia e o Senhor nos intertia no ventre da nossa mãe. Então toda criancinha no ventre, 9 meses que fica ali dentro do ventre da mãe, sendo gerado, sendo formado, o Senhor os interte. Passa aquele tempo, aquele período, a pessoa vai despertar depois que nasceu, depois de um certo tempo, ter a consciência das coisas. Então, o Senhor maravilhoso já nos livrou de muitos males, desde que começamos a ser formados no ventre, o Senhor já cuidava de nós. O Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou, e na nossa vida de quantos perigos esse nosso Deus já nos livrou. O Senhor é o nosso Salvador, o Senhor quer o bem dos seus filhos, o Senhor quer que façamos veredas direitas para os nossos pés, que o nosso coração seja limpo, seja puro, porque a palavra de Deus, Senhor, quem entrará no seu santuário, no seu repouso? E a resposta: os limpos de mãos e puros de coração, que não entregam a sua alma à vaidade. O que é a vaidade? A vaidade são esses prazeres da vida que você aproveita numa noitada, no outro dia você já está até com dor de cabeça, está com sono, tem que dormir até tarde, ou outras coisas mais que acontecem na vida, mas que são, assim, um tempo, uma duração pequena, que tudo se acaba. Porque tudo que o nosso olho contempla, a nossa vista, tudo que tocamos, são coisas perecíveis, são coisas materiais que se consomem pelo tempo e pelo uso. Mas aquilo que nós não vemos, mas esperamos, as coisas espirituais, são eternas e nunca se acabarão. E o Senhor diz para nós, para você hoje,
creia na palavra de Deus e glorifique a Deus, tenha amor e gratidão para com Deus pela sua salvação e busque a salvação de Deus, como está escrito aqui nesse salmo. Dê graças a Deus pela salvação que o Senhor nos oferece, que o Senhor trouxe para a humanidade, para todo homem, para todas as pessoas sobre a face da terra. Jesus Cristo veio como opção de salvação, mas para aqueles que querem. O Senhor não força ninguém. O Senhor abriu os seus braços, foi crucificado, e a todos esperam que tenham reconhecimento por esta grande obra e creiam em Deus, na palavra de Deus, na Bíblia, e porque a Bíblia só traz coisas boas, ela só ensina coisas maravilhosas, coisas honestas, coisas justas, que se todos guardássemos a palavra de Deus, se todos se aplicar nela, a sua casa não precisaria de cerca, não precisaria de muro, não precisaria fechar as portas com chave, pois todos temeriam o Senhor e não se atentaria naquilo que é dos outros para subtrair, para roubar, para matar, para destruir. Mas não, todos daí conhecendo a palavra de Deus estariam fazendo bem, guardando, cuidando, protegendo também o seu próximo, aquilo que é do outro. Então nós temos que ter zelo pelo que é nosso e pelo que é dos outros também. Temos que ter zelo e capricho e trabalhar com afinco. Se o nosso patrão está perto, nós caprichamos, mas se ele não estiver também, nós cuidamos daquilo que é dele e fazemos produzir como se ele estivesse perto. E assim é a palavra de Deus. Nós temos que buscar a Deus como se Deus estivesse assim junto, e ele está naqueles que buscam, daqueles que rogam, como que fazendo as coisas como que na presença de Deus, como se você estivesse vendo Deus, vendo seus anjos ao seu redor, fazendo com capricho, porque você nunca está só. E entre quatro paredes, você nunca está só em lugar nenhum, viajando numa estrada. Os olhos de Deus estão sobre todos nós, e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Então clame a Deus e busque e peça a misericórdia de Deus, a guia, a luz de Deus, para você ler a palavra e extrair aquilo que é espiritual, tudo que é espiritual, tudo que é bom, que está dentro dela. Então aqui, o salmista diz: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Então suplique a Deus e glorifique a Deus. Se você está contente, jubile, cante diante de Deus, eleve o seu coração. Mas se você está triste e abatido, suplique a misericórdia, suplique a paz de Deus para o seu coração, para a sua alma, para que você se alegre diante de Deus. Então, não importa o que você está passando, por mais terrível que seja a sua situação, que você não veja esperança e não veja assim uma saída para esta situação, mas tem, a saída é Deus. De Deus pertence as saídas da morte. Então, nada é impossível para o nosso Deus. Creia, busque, rogue a misericórdia de Deus por Jesus Cristo. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o que Deus estabeleceu, porque a Jesus Cristo lhe foi dado todo o poder no céu e na terra, porque assim agradou a Deus, que o seu Filho amado tenha todo o domínio, todo o poder no céu e na terra. O Senhor se prontificou para vir ao mundo, passar por uma aflição, por dores terríveis, para comprar as nossas almas de volta, porquanto estavam todos no pecado.
o Senhor não via um justo sequer sobre a terra, mas Jesus Cristo veio, abriu um caminho e te convida hoje: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ninguém virá ao Pai senão por mim. Então, vinde a Cristo. A palavra de Deus representa o Senhor Jesus Cristo para nós, porquanto ele disse: eu sou a palavra, e a palavra da verdade. Então, o Senhor Jesus é o caminho, ele é a verdade. Creia, acredite, que vinde para a verdade, que a verdade vos libertará. Vinde a Cristo, que é a verdade, e ele te libertará desse jugo, desta prisão, do pecado e do mal, deste aprisionamento que o mundo sufoca as pessoas e oferece tanta distração que as pessoas ficam presas nas redes sociais, com o seu aparelho de celular, com a televisão, com os videogames, com tudo que a vida oferece de atrativo. O adversário utiliza dessas artimanhas para prender você, para que você não leia a Bíblia. Quanto tempo faz que você já leu pela última vez a Escritura Sagrada? Você consegue ler todos os dias? Ou uma ou duas vezes por semana? Ou nenhuma vez? Então, pense, medite na sua consciência. O que é mais importante para você está ficando de lado, que é a palavra de Deus, a salvação. Porque cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Está escrito aqui, ó. Encontrei aperto e tristeza. Então, busque o socorro de Deus, porquanto os cordéis da morte cercam as pessoas e prendem as pessoas naquilo que desagrada a Deus. Mas o Senhor te dá a esperança, o Senhor te dá a saída dessa situação, que é crer em Jesus Cristo e na sua palavra e se aplicar na leitura da palavra de Deus e em oração, para que você compreenda, para que você sinta esse alimento, a força, a virtude da palavra de Deus em você. Então invoquei o nome do Senhor dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Então invoque a Deus e diga: Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Então confesse a Deus todos os seus procedimentos, seus pecados, se arrependa diante de Deus, que Deus é justo, Deus é misericordioso e está pronto, está te ouvindo. Busque o Senhor, confie nele e ele tudo fará. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Então, aqui, olha, a humilhação, precisamos nos humilhar. Ele se colocou como um simples. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Então, se humilhe diante de Deus, porque o Deus se agrada da humildade, porque não somos nada de nós mesmos, somos vaidade, mas o Senhor nos livra, o Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor nos transforma em vaso de honra. Dentro desse vaso de barro, o Senhor põe um tesouro valiosíssimo, incomparável, que não se encontra na terra. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Então volta minha alma a se alegrar, busque ao Senhor e diga: volta minha alma ao teu repouso, repouse, fique tranquila, repouse bem tranquila, fique calma e alegre, alegra-te minha alma, pois o Senhor já ouviu a minha oração. Diga isso e jubile diante de Deus e depois volte a agradecer, volte a orar de novo, a alegria entrando no seu coração, volte a orar novamente, daí para agradecer a Deus pela súplica que você fez e pela resposta que Deus deu. Glória a Deus! Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte,
os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Então isso ele falou na precipitação. Todo homem é vaidade, é mentira. Mas se crer em Deus, o Senhor o justifica, o Senhor transforma ele num vaso de honra para morar nas moradas do Senhor e viver com Deus na glória, com seus anjos e muito mais que existe lá para sempre. Então creia na palavra de Deus, busque se enquadrar nela, obedecer os preceitos de Deus, como o Senhor Jesus deu ordem aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então creia e busque a misericórdia de Deus, para que você entre na cidade eterna pelas portas. O Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é a porta que ao céu conduz. Vamos ficar com essa palavra? Diga no seu coração: ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. No Salmo de número 116. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.